Irmãos e irmãs, boa noite. Nós cantamos dois hinos maravilhosos nessa noite. Primeiro, descrevendo a glória de Cristo, que faz a luz do sol parecer trevas. E agora nós cantamos, rendemos glória a Ele. E é sobre Ele que eu vou falar essa noite. Porque uma visão de Cristo, como eu sempre falo, transformará toda a sua vida. Talvez você está aqui, você lute com o pecado. Uma visão de Cristo, irmãos, você terá toda a força necessária para isso. Talvez você passe problemas em casa, no trabalho. Uma visão de Cristo, e quando eu falo uma visão de Cristo, é pelos olhos da fé, por uma revelação espiritual do Santo Espírito aos nossos corações, da beleza e da glória e da majestade de Cristo. Só que antes de começar no sermão, eu preciso dizer algumas coisas. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. E existem formas erradas de se ouvir uma pregação. E eu gostaria de prevenir-nos esta noite. Primeiramente, uma forma errada de se ouvir uma pregação é quando você está olhando o pregador e você só analisa a estética do sermão. Você começa a analisar a eloquência do pregador, a sua habilidade, o seu dom, sua vestimenta, a estrutura do sermão, se está exegeticamente correta, se está na hermenêutica correta. Bom, isso é importante a gente analisar, porque a gente devemos ser como bereanos, analisar tudo que se fala aqui no púlpito pela palavra de Deus. Mas se você se deter nisso, você vai perder a mensagem. Uma outra forma errada também, quando Deus está nos exortando, a pessoa pega aquilo e aplica a outra pessoa. Ah, é verdade, ó, o que Deus está dizendo é por irmão lá. Tem que tomar jeito. Irmão, da maneira certa de se ouvir, e eu vou dizer a vocês o que os puritanos diriam: ouçam o sermão, irmãos, aplicando a sua própria vida. Pegue cada palavra que saiu de Deus hoje e aplique na sua própria vida, com a ajuda do Espírito Santo. E como eu já disse, nós veremos sobre Cristo essa noite, e nosso texto está no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Colossenses. Quem quer se pôr de pé, para nós fazermos a leitura. Tem a sua dignidade a partir do seu objeto de estudo. Então, quanto mais nobre é esse objeto, é esse algo, mais raro é o seu conhecimento. Correto? Quando alguém vai estudar algo e é muito raro, é muito nobre, com mais raro vai ser o conhecimento daquilo. Então temos nós, cristãos, Cristo, o objeto, o algo mais glorioso, mais majestoso, infinito. Consequentemente, o conhecimento dele é o mais raro, é o mais belo e é o mais profundo que se pode existir em toda a criação. Quem escreveu isso nós estamos vendo é o apóstolo Paulo. Paulo estava completamente enamorado por Cristo. Ele não queria conhecer nada mais além de Cristo. Ele não queria ensinar nada mais além de Cristo. Ele não queria pregar nada a não ser Cristo e a Ele crucificado, a Ele servido por Ele. Eu não vou saber nada além de Cristo e Ele crucificado. É o que Paulo chama em Filipenses 3:8 de a sublimidade do conhecimento de Cristo. Deus pergunta a nós hoje: quando nós nos empenhamos para conhecer a Cristo? O quanto da nossa energia e força é gasta para nós conhecermos o nosso Salvador? Nós gastamos muito tempo e muita força, muito do nosso intelecto, do nosso ser em coisas triviais, passageiras.
como diz Salomão, em vaidade e vaidade. Mas em Cristo, irmão, que lugar ele ocupa na nossa vida? Vamos analisar nosso texto. Primeiro, Paulo nos fala aqui negativamente do que não é. Olha o que diz no versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu. Paulo falando da nova criatura, da salvação. Não importa, irmão, de onde você veio, a sua nacionalidade, como diz aqui, nem grego, nem judeu, não importa. E também não vale de nada se seus pais são cristãos ou se eles não são. Ou seja, judeus ou gentios. Isso nada importa na salvação. Eu sei que a irmã aqui não tem nenhum crente na família, e mesmo assim é salvo em Cristo. E eu sei que tem outros que tem a família inteira convertida, e mesmo assim vai perecer e vai morrer sem Cristo. Paulo fala, não importa a sua descendência, você judeu, grego, brasileiro, não tem a mínima importância e nenhum valor. Ele continua e diz, circuncisão nem incircuncisão. A circuncisão era uma grande bênção, não era mesmo, no Antigo Testamento? Era um enorme privilégio você estar na circuncisão. Era o que separava o povo de Deus dos que não eram o povo de Deus. Era um muro que estava levantado entre o jardim e o campo aberto. Então era uma grande bênção você participar da circuncisão. Paulo fala agora com Cristo. A circuncisão não vale de nada. Nem mesmo a circuncisão não tem valor algum. Olha só, no mesmo Colossenses, no capítulo 2, vamos ver o versículo 20 a 23. Paulo fala, se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se vivesse no mundo, vos sujeitais à ordenação? Não vamos dizer isso, não aproveita aquilo, não toquei esse outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que está dizendo? A gente junta isso com a circuncisão e a circuncisão. Todo ato externo da religião, toda cerimônia religiosa, não tem valor algum para a nossa salvação. Pelo contrário, são prejudiciais. Se você é uma pessoa religiosa, que faz tudo que o religioso faz, vem à igreja aos domingos, lê a sua Bíblia, não faz nada de mal a ninguém, isso não tem valor nenhum. Nem valor. Está cheio de pessoas assim no inferno. Tem muitos textos na Bíblia que falam isso. Ele continua falando nem bárbaro e nem cita. O que era o bárbaro? O bárbaro era uma pessoa que não era grega. Os gregos, qualquer pessoa que era estrangeiro, se chamavam de bárbaro. Como uma certa ofensa. Como no sentido de somos analfabetos. Nós, os gregos, somos sábios. E o cita era o bárbaro pior ainda. Era o mais rude, literalmente. O mais ignorante. Era a cultura. Pessoas que não tinham cultura nenhuma. Principalmente o cita. Paulo fala assim, a cultura também não tem valor nenhum. Não importa se você é culto, não importa se você é doutor, se você é mestre, se você tem faculdade, se você tem primeiro colegial, se você tem primeira série, oitava série, isso não tem valor nenhum. E ele continua dizendo, nem escravo nem livre. O que é isso? O status social. Não importa se você é chefe, se você é empregado, se você é desempregado, então a nossa salvação não tem valor algum. Se você é rico, se você é pobre,
valor algum. Agora vamos analisar positivamente o texto, continuando aqui, o que é de valor, na verdade, o único valor para a nossa salvação. Ele diz: porém, apesar de tudo isso, que não vale nada, Cristo Jesus é tudo em todos. Gloriosa expressão de Paulo. A riqueza encontrada nesse versículo, a então pode sondar. O puritano Robertson, ele escreveu 700 páginas sobre esse versículo. Quão profundo é esse versículo? Cristo é tudo. E para nós aqui esta noite, a gente vai analisar essa expressão, Cristo é tudo, em certas aspectos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, Cristo é tudo em nossa justificação. O fato de sermos justos diante de Deus deve unicamente e exclusivamente a Cristo. Nós temos a nossa própria justiça? É claro que nós temos. E como os irmãos aqui da igreja estão bem familiarizados com Isaías 64:6, o profeta diz: todos nós somos como imundos, vil, depravados, corruptos. E a nossa justiça, nossas melhores obras, são como trapos de imundícia, de sujeira. Essa é a nossa justiça. E desde que Adão caiu, essa é a tendência da moda de todo o processo do ser humano. Ele só se veste desse trapo imundo. Só se veste disso. É como se uma ilustração acordasse de manhã, colocasse aquele trapo imundo, fétido, horrível, em putrefação, podre. Ele olhasse no espelho e disse: como eu estou belo, como eu estou formoso. Então ele sai andando pela rua e vê outra pessoa com trapos mais imundos ainda. Então ele diz: essa pessoa está bem melhor que eu, essa pessoa está bem mais bonita que eu, e se vangloria dessa imundícia. É isso que o texto diz, não é? A nossa justiça é como trapo de imundícia, e o homem vive exaltando a sua própria justiça. Ele vive demonstrando as suas boas obras, como ele é bom, quando na verdade ele está expondo a si mesmo a esse vitupério, expondo a si mesmo esses trapos de imundícia. Tira os trapos, você vê aquela nudez que ainda é abominação e imundícia. E por que ele acha tão belo esses trapos de justiça própria? Porque ele está cego. Satanás cegou, os seus pecados cegaram. Não há nada além de trevas. Até que Deus, em sua misericórdia, tire essas escamas de trevas dos nossos olhos. Então nós vemos toda a nossa imundícia, todo o nosso pecado, que nós achamos que eram coisas boas. E nos ali, Ele nos purifica e nos veste da perfeita justiça de Cristo, daquela vestimenta reluzente e perfeita aos olhos dele. E agora nós somos justos diante dele. Romanos 10:4, Paulo fala assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei. E o único que cumpriu toda a lei, o único que foi justo na cruz, foi tratado como o único que descumpriu toda a lei. E foi tratado como impuro e injusto diante de Deus. E então nós somos tratados como justos. Por essa justiça, nos adornamos. Romanos 3:24, Paulo fala: sendo justificados pelo que? Pelos nossos méritos? Não. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5:21,
aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há uma promessa no Antigo Testamento, pelo profeta Jeremias. Jeremias 23:6 diz assim: será este o teu nome, com que será chamado, falando sobre o Messias. Será Senhor, justiça nossa. Qualquer forma, tudo que a gente pode imaginar de estar justo diante de Deus, Cristo é tudo, toda a nossa justiça. Não há uma vírgula, um ponto, um tio fora dele que é considerado justiça diante de Deus. E se nós não formos achados em Cristo, como Paulo diz, minha vida está escondida em Cristo, e depois ele diz, eu serei achado nele. Se a gente não for achado nele, vestido com a sua justiça, nós seremos achados nossos trapos imundos, que nos levarão à perdição. Em segundo lugar, irmãos, Cristo é tudo em nossa adoção. Como nós já estudamos a doutrina da justificação, eu não vou me alongar muito nisso, Deus nos declara diante do seu trono legalmente justos. Mas a gente pode parar, pensar, imaginar um juiz frio que só nos inocente e não nos pune. Mas não é assim que a Bíblia retrata Deus. Depois desse juiz, o juiz de toda a terra, nos declarar justos mediante Cristo, cheio de amor e de ternura e de doçura, ele nos adota como filhos amados. Ele não só nos justificou, mas ele nos adotou. As pessoas pensam, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo, exceto os cristãos, são filhos do diabo, como Jesus mesmo declarou. Somente se você foi adotado em Cristo, você é filho de Deus. Você é tratado como justo, você é tratado como filho. Que glorioso é isso, irmãos. E tudo isso só pode ser achado na pessoa de Cristo. Olha o que João diz. João capítulo 1, versículo 12. No versículo anterior, ele diz que Jesus veio para o que era o seu, e os seus o rejeitaram. Então ele diz no versículo 12: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, não é dunamis aqui, mas é exátion, do grego. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você crê? Cristo nos deu essa autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Os irmãos que acompanham esse texto, vou lembrar, está um pouco atrás de você, capítulo 3. Estamos 12 versículos atrás de você. Gálatas capítulo 3, eu estarei no versículo 26 até o 28. Nós vamos ver no versículo 28 uma imagem muito similar que Paulo falou com vocês. Todos acharam? Paulo diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quando foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como nós vimos na mensagem, um só corpo, uma só fé, um só Espírito. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, os que cremos em seu nome. Cristo é tudo em nossa justificação, em nossa adoção. E Cristo é tudo também em nossa santificação. É claro que é o Espírito Santo que opera essa obra
da santificação em nossas vidas, mas ele opera somente naqueles que estão em Cristo. É somente através da justificação e da adoção que se é operada a santificação. Santificação e beleza, irmãos, não podem ser divorciadas. A única beleza só pode ser encontrada na santidade. Tudo que é fora da santidade não passa de feiura e coisa bonita. Tito 2,14 fala de Cristo, fala o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Entendeu? Cristo morreu para que você seja santo, não para que você seja como as demais pessoas. E não se engane, santo não é perfeito, não é nenhum. Santo é alguém separado para Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 1:30 o seguinte: que nós somos de Cristo, e Cristo foi feito para nós, da parte de Deus, justificação, justiça e santificação. Santidade. Somente em Cristo nós temos a verdadeira santidade. Uma pessoa pode parecer que está em santidade, pode parecer justa, pode parecer filho de Deus, através de uma vestimenta de religiosidade, de uma máscara de hipocrisia, mas nada disso é uma obra de Deus. E um dos frutos dessa falsa santidade é o orgulho. Vocês já viram alguém orgulhoso por se achar santo, por se achar bom? Eu sou crente. Eu, como diz aquele pai meu, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, oro muito, então eu sou bom. Essa é a falsa santidade de fato. A verdadeira santidade nos faz humildes, nos traz humildade. Não se pode divorciar a humildade da santidade. No livro de Esther, no capítulo 2, versículo 12, falando sobre as virgens, olha o que fala: que elas estavam nos dias de seu endereçamento, ou dependendo da tradução, nos dias de sua purificação. Todo verdadeiro cristão aqui na terra está nesses dias. Dias de endereçamento, de purificação, de santificação. Antes dos dias da glorificação, antes dos dias da vida eterna, precisa ter os dias da purificação. Você está vivendo esses dias de pureza, de crescimento nessa pureza diante de Deus, ao ponto de, olha só, Salmo 45:13, trazendo para a igreja, olha o que diz: toda formosa é a filha do rei. Você é filho do rei Jesus. Então você é toda formosa, é a igreja toda formosa dele, toda bela. Ele continua e diz: toda formosa é a filha do rei, no interior do palácio, e o seu vestido é recamado de ouro, do ouro da santidade. Esse é o poder do engrandecimento, da obra, da santificação do Espírito Santo. Mas Cristo é tudo nisso. Cristo é tudo. Em quarto lugar, Cristo é tudo em nossa paz com Deus. Não se engane, irmãos. Se uma pessoa não está em Cristo, ela é inimiga de Deus. Não está em paz com Deus. Por mais que ela fale que não é, por mais que ela trabalhe para mostrar que ela não é, ela é inimiga declarada publicamente diante do universo que ela é inimiga de Deus. E não há paz entre ela e Deus. E Cristo é a nossa paz. A única maneira de o homem se reconciliar com Deus,
do homem que é inteiramente pecado e impuro e sujo, se ter paz com Deus, que é inteiramente santo, perfeito e justo e bom, é através da cruz de Cristo. Somente através dele. João 14, 27, o próprio Cristo nos fala: deixe-nos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como a dá o mundo. Então ele fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sabe quando a consciência está naquela angústia de sentir que Deus está contra ela, de sentir a ira de Deus contra ela? Irmão, corra para Cristo. Corra para a cidade de refúgio que é Cristo. Porque na cruz ele não só fez paz na corte do céu, mas ele também fez paz na corte da nossa consciência, ao ponto de estarmos em paz com Deus, com os homens, como Paulo fala. Somente através dele. Como? Deus está irado com a humanidade. Infinitamente irado. E está guardando essa ira do dia do juízo, do dia da ira, como fala lá em Romanos. Como apaziguar essa ira, então? Vai deixar de lado? Não. Cristo na cruz foi esmagado diante dessa completude da inteireza da ira de Deus. Conforme a expressão, ele satisfez a justiça de Deus. E Deus, a ira de Deus agora é aplacada e satisfeita em Cristo, a ponto de não haver mais nenhuma gota da ira de Deus para nós. Nenhuma gota. E isso, irmão, satisfaz Deus de tal maneira. O sacrifício de Cristo satisfaz mais a Deus do que se você perecer eternamente no inferno. Porque no inferno vai ser eterno a ira de Deus. Mas Cristo foi de uma vez. E agora nós temos paz com Deus. Cristo é tudo. Lá em Isaías 9:6, ele é chamado príncipe da paz. Ele nos dá a sua paz pela cruz. Romanos 5:1, Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, depois de nós sermos justificados, temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. É por isso que ele é tudo a nossa paz com Deus. Vamos permanecer, lá em Efésios, está bem ligado, e você vai ver o que é. Efésios capítulo 2, eu vou ler o versículo 14 até o 18. O mesmo apóstolo, ele diz assim no versículo 14 de Efésios 2: porque ele tem Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e teve derrubado a parede da separação que estava no meio, que vai a guerra, a inimizade. Versículo 15: aboliu na carne a lei dos mandamentos, a forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Entendeu? Cristo na cruz derrubou essa parede de inimizade entre nós e Deus. Em quinto lugar, irmãos, Cristo é tudo em nossa assistência divina. Ele é a nossa força. Se você está precisando de força, de fortalecimento, não corra a alguma pessoa, corra para Cristo. Porque Ele é tudo em nossa força. Ele é tudo, irmãos. Ele nos dá
O que nós tivemos necessitando, as bênçãos espirituais, como ele ensinou de novo, o Senhor, a nossa fortaleza, o Senhor que nos fortalece, Cristo nos fortalece. Como Paulo diz em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Em Cristo eu posso tudo. Por quê? Porque Ele me fortalece. Em Lucas 22:32, Cristo orou para Pedro, e também serve para nós. Ele diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Cristo está orando, irmãos, por nós, nesse exato momento, para nos fortalecer, para que a nossa fé não desfaleça, e nós morramos, e nós naufragamos, e perecemos. O que você precisa essa noite, espiritualmente falando? Cristo é tudo. Ao ponto de que você não tem Cristo, você não tem nada. Toda a sua força não passa de fraqueza. Vamos ver um texto na Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 2. O diabo ataca cada um de nós todos os dias, com uma extrema fúria, como um leão rugindo, como desterro, buscando a quem possa tragar. Os nossos pecados nos atacam, segundo após segundo. E se nós não tivermos fortes em Cristo, nós vamos ser derrotados. Não tem como. O pecado e o diabo são muito maiores e mais fortes do que nós. Mas aquilo que está em nós, aquele que está em nós, o Espírito Santo, é maior do que tudo. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Olha o versículo 11, irmãos. Que glorioso é o versículo 11 aqui. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo para que nós não amaram a Deus. Como os santos vencem o diabo? Como os cristãos vencem o pecado? Através do sangue de Cristo. Através de Cristo. É por isso que Ele é tudo em nossa força e a nossa assistência divina. Em terceiro lugar, em último lugar, Cristo é tudo em nossa liberdade. Gálatas 5:1, Paulo diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade do pecado, liberdade do Satanás, nos livrou de nós mesmos, de nosso ego. Se você está lutando com o pecado, você não vai vencer. Se você está lutando pela sua própria força. O único meio de você ser liberto desse pecado, do diabo, de você mesmo, é através de Cristo. É por isso que Ele é tudo na liberdade. Não tentem isso, não tentem se libertar do pecado na sua própria força. Você não vai ficar no chão de novo. Não tente lutar contra o diabo nas suas próprias forças. É ridículo. Mas como aqui? João 8:36, nós temos as maravilhosas palavras do próprio Senhor Jesus. Ele diz: se, porém, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres.
Se qualquer outra coisa, se não for o seu Filho, se não for Cristo, libertar, nós não seremos libertos. Nós seremos mais escravos ainda. A única maneira de nós termos liberdade é em Cristo. E em sétimo lugar, irmãos, Cristo é tudo em nossa remuneração. Todos os nossos esforços, toda a nossa luta contra a carne, contra o pecado, contra o diabo, todas as nossas boas obras, vai haver um galardão para nós. E contra isso, Cristo é tudo. Ele diz lá em João 14, que vem para controlar de mim, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Ele diz no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Cristo foi preparar o nosso lugar no céu, a nossa recompensa. E olha o que ele diz em Apocalipse 22, ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para distribuir a cada um segundo o seu gosto. Cristo veio, por mais que ele pode tardar, ele vem, e com ele está o galardão. Com o Senhor está toda a recompensa. E como muitos teólogos dizem, ele próprio é a recompensa. É o galardão. O que mais nós devemos escrever? Para terminar, eu vou deixar uma palavra de aplicação desse texto a nós. Se Cristo é tudo, tenha Ele como tudo em sua vida. Fala de Cristo é tudo, mas será que Ele é tudo na sua vida? Será que Ele é tudo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua vontade, nas suas obras, no seu olhar, no seu falar, no seu ouvir, no seu agir, no seu andar? Será que Cristo é tudo? Como diz 1 Coríntios 4, para que em tudo Deus seja glorificado. 1 Coríntios 10, 31, façam qualquer coisa, quer vocês comam ou bebam, façam tudo para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Será que Cristo é tudo para nós? Ou a teologia é tudo para nós? Ou a doutrina é tudo para nós? Ou a igreja batista é tudo para nós? Ou o nosso trabalho é tudo? Ou a nossa família é tudo? Nossos filhos? Tudo isso ocupa um lugar de importância. Mas em comparação de Cristo não é nada. Cristo é tudo. Como diz 1 Pedro 2,7, para vós, os que creem, Cristo é a preciosidade. Cristo é precioso para você. Não só precioso, mas como o mais precioso, o único precioso. O único digno de você fazer tudo para Ele. E o último versículo que eu vou ler para nós, Filipenses 3:8, Paulo diz o seguinte: considere tudo, absolutamente tudo, como perda. Paulo chega ao ponto de dizer: tudo para mim é perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E ele não só perdeu, mas eu perdi. E as considero como refúgio, como lixo, como nada, para ganhar esse mundo. Paulo chega a tal ponto de comunhão com Cristo que ele fala: tudo que eu tenho não passa de nada em comparação com Cristo. E para terminar, eu vou ler uma frase, um texto de um homem de Deus chamado Samuel Misericórdia. Ele foi um puritano, e se você quiser conhecer um grupo de pessoas que tinham um caso de amor com Cristo, que era apaixonado por Cristo, leia os puritanos. Você não vai achar nada mais profundo. Preste atenção no que o pessoal diz. Essa linguagem de quem tem Cristo como tudo. Ele diz:
eu ouso dizer que espíritos de anjos, línguas de anjos, e mais que isso, e tantos mundos de anjos, como existem pingos de água em todos os mares e fontes e rios da terra, não poderiam mostrar. Não poderiam mostrar isso. A sua doçura inchou dentro de mim até a grandeza de 2 céus. Ó, que visão de estar no céu! A sua sombra, sombra de Cristo, seria suficiente também. Uma visão dele seria a garantia do céu para mim. Se existissem 10 milhões, 10 mil milhões de mundos, e tantos céus cheios de homens e de anjos, Cristo não seria importunado para suprir todos os nossos desejos e nos preencher a todos. Então ele diz: coloque a beleza de 10 mil mundos de paraíso em um só. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os aromas, todas as cores, todos os sabores, todas as alegrias, todos os amores, toda a doçura em um só. Tudo em um só. Que coisa excelente seria isso. Mas comparado com Cristo, seria menos que uma gota de chuva em todos os oceanos, rios, lagos, fontes de 10 milhares de mundos. Uau! Isso é virtude como tudo. Amém. Está encerrando. O nosso irmão Vinícius está pregando em outra igreja, nosso irmão ainda acompanhou ele. Está conhecendo conosco. Irmão, eu estarei mais algumas oportunidades pregando em vocês 3 novos, mais uns 2 ou 3 sermões também. Tudo bem? Então meditem e estudem esse versículo e se alimentem disso. Amém? Vamos orar.